Bem-vindo a mais um Café com Fé. Chega junto, bora fazer um ótimo dia, bora dar continuidade aqui à nossa leitura. Abre a sua Bíblia, pega já seu cafezinho e cai pra dentro, porque tem uma palavra direta pro seu coração aqui hoje. Dando continuidade à nossa leitura, nós vamos para Mateus, capítulo 26, do versículo 31 ao 35. Essa será a nossa leitura aqui de hoje. Então, se você que está chegando agora puder escrever aqui nos comentários, só para me fixar. Quem chegar depois na live sabe onde a gente está. Mateus 26, do 31 ao 35 é a nossa leitura aqui de hoje. Chega junto, bom dia, meu povo. Bom dia não, ótimo dia. Façamos um ótimo dia. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui e vamos começar a nossa live de hoje. Ai, terça-feira hoje. Manda pra mim aí, Mateus 26, 31 ao 35. Obrigado, Camila, tamo junto. Então, convido você que está chegando aqui ao vivo, ou você que está assistindo gravado depois, independente do horário que você esteja vendo essa live, que você possa fechar os seus olhos e a gente ore juntos, beleza? Então, feche seus olhos, respira fundão assim junto comigo, ó. Papai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso e sempre nos ouve. Obrigado, Papai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por ter nos sustentado até aqui, ter cuidado de nós em cada detalhe, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo agora, neste exato momento, por cada órgão nosso que está funcionando, pela oportunidade que o Senhor nos deu de levantar da cama, por ter nos atraído para cá. E eu te agradeço por tudo aquilo que ainda há de vir. Eu te agradeço por esse dia de hoje. Te agradeço, Pai, porque eu sei que os teus planos são bons, muito melhores do que poderíamos imaginar. Então nós nos submetemos à tua boa e plena vontade. Que seja feito de acordo com a tua vontade. Ó, meu Pai, que o Senhor nos guie pelo teu caminho. Que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Que o Senhor nos higienize os nossos corações. Que o Senhor alinhe os nossos corações ao teu e nós tenhamos corações segundo o teu. Ó, meu Pai, revela para nós a tua vontade para esse dia de hoje. Nos mostre, nos guie, que a tua palavra seja como um farol que ilumina o nosso caminho. Ó, meu Pai, que possamos ter sabedoria e discernimento que vem de Ti para fazer aquilo que é certo. Que possamos Te conhecer mais. Que possamos, nesse dia de hoje, meu Pai, ir a níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Eu oro para que todos aqui, Pai, possa ter uma intimidade maior com o Senhor. Eu oro para que tenhamos experiência a qual nunca tivemos antes. Eu oro para que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz, para que sejamos cheios do Teu Espírito. Oh, meu Pai, que o Senhor nos incendeie com a Tua presença e que possamos ser tão cheios, mas tão cheios que aonde nós chegarmos, possamos transbordar na vida das pessoas aquilo que o Senhor tem feito em nós. Oh, meu Pai, nós temos fome e sede por mais de Ti. Oro para que o Espírito de Deus toque alguém durante essa live. Toque alguém durante essa live, meu Pai. Oh, meu Pai, nós clamamos pela Tua presença em nome de Jesus. Amém. 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 Manda seu amém aí se você tá junto comigo. E vamos para então a nossa leitura aqui de hoje. Minha aguinha. Nem tomei café ainda.
nem tomei café. E se você acabou de acordar, não tome café agora, lindo. Primeiro você acorda e depois você toma o seu café. Não toma café para acordar, tá bom? Jesus prediz que Pedro o negará. Luiz, amém, meu irmão. Tamo junto. Jesus prediz que Pedro o negará. A partir do versículo 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, na noite da Santa Ceia, ainda esta noite, no mesmo dia, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Isso está lá em Zacarias 13:7. Sabia que Jesus, ele cumpre todas as profecias lá do Antigo Testamento sobre ele? É interessante, né? Se você ler o Antigo Testamento, já apontava já para Jesus. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Acho da hora, sabe, a clareza que Jesus tem, porque Jesus está falando assim, ó, ainda hoje mesmo, vocês vão me abandonar, mas depois de ressuscitar, eu vou adiante de vocês e a gente se encontra lá para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Quem vê pensa, né? Eu vejo Jesus, que Jesus já sabia, né? Jesus deve ficar assim, ei, caboclo, você não sabe. Quem vê até pensa, né, Pedro, que é desse jeito. Ainda que todos te abandonem. Jesus, esse povo aí, ó, esses outros discípulos, eles podem até te abandonar, mas eu não te abandonarei. Então respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galho cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro, insistindo, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos foram influenciados, né? Pedro falando: eu ainda que todos te abandonem, eu nunca o abandonarei. Jesus: ei, Pedro, ainda hoje, Pedro, agorinha, daqui a pouco, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, Pedro. Baixa a bola. Não, Pedro, calma. Sabe aquele negocinho, ó, calado é um poeta? Pedro, que fica quieto. Não é desse jeito, não. E é muito interessante, e eu quero compartilhar algo com vocês. Tenho falado muito sobre orgulho. E o orgulho, meus lindos, ele não é só uma questão do descrente, né? Uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que se acha autossuficiente demais, não acredita em Deus, é uma pessoa orgulhosa. Mas há vários tipos de manifestações de orgulho. E um deles, e muito perigoso inclusive, a gente tem que conversar muito e repetidamente sobre isso, é sobre o orgulho, a soberba espiritual. Achar que é bom demais, autossuficiente demais, por andar com Jesus. Tome cuidado. Os discípulos passaram por isso. Em um momento ali da Santa Ceia, da ceia ali que a gente leu ontem, da ceia do Senhor, em um momento ali os discípulos estavam discutindo, debatendo quem era o maior deles. Olha a ideia deles. Quem que é o maior discípulo aqui? Não, sou eu, não, é eu, aquela coisa. Eu imagino, Jesus teve paciência demais. E deixa eu te falar, Pedro se achava já bom demais. Pedro se achava já um cara de muita fé. Porque Jesus disse: Pedro,
Agora não é Simão, agora é Pedro, é rocha. E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Eu imagino que Pedro ficou todo pomposo, todo peitudo. Falou, caramba, olha o que Jesus falou para mim. E então Pedro, andando 3 anos com Jesus ali, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, viajando com Jesus, compartilhando de uma intimidade com Jesus. Então Pedro acha que a sua fé já é boa demais. E então Jesus avisa. Jesus não está, entende uma coisa, Jesus não está supondo, Jesus está avisando. No entanto, que ele faz o seguinte: ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus não está supondo, ele está afirmando. Só que Pedro, mais uma vez, ele não dá ouvidos àquilo que Jesus está dizendo. E nós devemos tomar cuidado com isso, para as nossas vidas. Porque Pedro acha que a sua fé já é boa demais. Então ele não dá ouvidos a Jesus. E fala, Jesus, mesmo que todos eles te abandonem, eu ainda vou estar contigo. Mas Jesus não supôs, ele avisou, todos vocês me abandonarão. Pedro, era hora de ficar calado. Não, Jesus, eles podem te abandonar, eu não. Jesus, Pedro, calma aí. Bom dia, Josi, bom dia. Pedro, calma. Eu tô falando que todos vão me abandonar. Não, Jesus, eu não vou te abandonar. Pedro, antes que o galo cante hoje 3 vezes, você vai me negar. Não, Jesus, eu tô pronto para morrer contigo. E aí, toma cuidado com o que você fala. E por isso que nós cristãos devemos então certificar que as nossas atitudes, elas são condizentes com aquilo que a gente diz. Pedro estava grandão aqui falando, Jesus, esses discípulos seu ir pode até te abandonar, mas eu não, eu não te abandonarei. Eu? Jesus, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Pedro, você não sabe, na verdade você já sabe, mas você não quer ouvir o que vai acontecer daqui a algumas horas. Fica de boa, abaixa essa bola. Veja só então, Pedro então tá lá falando e você vai ver que algum tempinho depois, algumas horas depois, Pedro então nega Jesus. Não uma, não 2, mas 3 vezes. Lindo. É muito sério isso, é um alerta para as nossas vidas. Não deixe que a soberba venha. E é muito perigoso isso, porque a soberba espiritual, ela é algo sorrateiro, é algo sutil. E a gente começa a orar, buscar a Jesus, andar com Jesus, ter mais intimidade com Jesus. E de repente a gente se acha bom demais, porque a gente anda com Jesus. E é assim como Pedro, a gente cai. Porque a gente não teve humildade. Imagine se Pedro tivesse a humildade de ouvir o que Jesus estava falando. E falando, putz, Jesus sabe de todas as coisas. Ele está falando que a gente vai abandonar ele. Jesus, o que eu posso fazer então? Jesus, o que você tem para me dizer? O que eu posso fazer nessa situação? Fala comigo, Jesus. Eu acho que se a gente entendesse, já pediria perdão já, né? Jesus, já me perdoa então. Já me perdoa, porque se o Senhor está falando que vai acontecer, então já me perdoa pelo que eu vou fazer. E como que eu posso mudar isso? Como eu posso fazer em relação a isso, Jesus? Essa deveria ser a atitude, não só de Pedro, mas a nossa também. É muito fácil também você julgar Pedro também, né? É muito fácil você julgar Pedro, sendo que a gente também faz essas coisas. Então tome cuidado. Tome cuidado para que a soberba, ela não venha e acabe te pegando desprevenido. Porque o orgulho, ele precede a queda. Em Provérbios, deixa eu achar aqui. Acho que eu li ele ontem, inclusive. Eu li ele ontem. Provérbios. Não foi ontem que eu li ele, não. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Então toma cuidado. Não seja orgulhoso. Continua sendo humilde. Sabe, a nossa fé não nos torna melhor do que ninguém.
mas nos torna uma pessoa melhor, mas nunca melhor do que ninguém. Continue orando, continue lendo as escrituras, continue jejuando, sabe? Porque quando a gente chega, é uma coisa que eu mesmo fico observando assim, me autoavaliando, observando os outros, me autoavaliando. A gente chega e a gente tem ali uma fome e estamos sedentos por Jesus e estamos incendiados. Só que vai passando o tempo, a gente vai esfriando, a gente vai mecanizando esse processo e aí nós devemos tomar cuidado. Presta atenção, um divórcio, ele não acontece de repente. Uma pessoa acorda um dia e fala, eu vou divorciar. Cansei hoje eu estou cansado desse relacionamento, vou divorciar. Não acontece de repente. É algo que vai se somando, que vai acumulando. É uma coisa que vai se esfriando no relacionamento. Então nós devemos tomar cuidado para que o nosso relacionamento com Jesus não se esfrie. Então, quando você estava ali passando uma situação difícil, você estava fervoroso na igreja e fazendo campanha e acordando de madrugada e jejuando. Lindo, continue jejuando. Continue jejuando. Continue praticando isso. Continue lendo as escrituras. Continue orando, se necessário, acorde de madrugada e continue orando. Não baixe a guarda. Não deixe as coisas esfriarem. Não se sinta satisfeito com aquilo que você já tem. Sinta-se grato. Jesus, muito obrigado pela nossa intimidade, pelo nosso relacionamento. Mas Jesus, não estou satisfeito. Eu quero mais, eu quero te conhecer mais. Eu quero a níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Aqui tá bom, Jesus, mas agora já se tornou raso. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Não se sinta satisfeito de aonde você está. Sinta-se grato, mas não satisfeito. Busque por mais. Tenha humildade de continuar praticando, de continuar buscando. Não se acomode. Não se acomode. Esteja pronto e preparado, de forma humilde, de coração quebrantado, para ouvir o que Jesus tem para você. Não se ache que você já é bom demais, pelo que você, até por causa de até onde você chegou. Nunca se ache bom demais. Há muito mais para nós irmos. Talvez a gente comece a achar bom demais, porque a gente vem de um meio onde a régua é baixa, então a gente faz um pouquinho diferente. A gente faz as coisas um pouquinho melhor. E isso já nos destaca de um meio onde a régua é baixa. E aí você acha que é bom demais. Não, lindo, não é. Tem muito mais para avançar. Muito mais. Então toma cuidado. Não deixe que o orgulho te roube. Não deixe que o orgulho venha de repente e te passe uma rasteira. Mais para frente, alguns textos, a gente vai falar sobre o momento que Pedro nega Jesus. Foi um processo para Pedro. Jesus estava tratando o caráter de Pedro. Se você for lá em Lucas, se eu não me engano é em Lucas, Lucas 22, nessa mesma passagem, Lucas relata o seguinte, que Jesus falou, Simão, Simão, Satanás pediu para vocês para peneirá-los como trigo. Na minha tradução, Simão, Simão, Satanás pediu para moer vocês, para arrebentar. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Só tanto que você é louco. Jesus não orou para repreender Satanás, para que Satanás moesse Pedro. Jesus ora para que a fé dele não desfaleça no meio desse processo. Nossa, acho isso forte demais. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro então responde, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro não ouve, né? Pedro. Mas sabe o que eu acho interessante? Jesus falando para Pedro, ô Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E a primeira vez que eu li isso, eu falei, Jesus, mas como assim? Pedro dormiu, viajou, comeu, tudo junto, 3 anos, andando junto, íntimo ali do lado de Jesus. Como assim, Jesus? Quando Pedro se converter,
Imagina Jesus falando pra você: Diniz, quando você se converter, mas Jesus, já sou crente. Já vou na igreja, oro, jejuo, leio a Bíblia, eu já sou crente, Jesus. Não, Diniz, quando você se converter, você fortalece seus irmãos. Como assim quando eu me converter? Meus irmãos, porque ainda precisava que o caráter de Pedro fosse trabalhado. Era necessário que Pedro passasse por esse processo para ele ver que ele não era tão bom assim. Então, o orgulho dele fosse quebrado. E ele tivesse a humildade, de uma forma dolorosa, de reconhecer, achava que eu era bom demais. Achava que eu tinha fé demais. Até que veio a situação, e falar é fácil. Até que veio a situação, e as pessoas perguntam: você andava com Jesus? Eu, Jesus, não conheço. Opa, mas pera aí, não foi você que falou que morreria com Jesus? Não conheço, não sei de quem que você está falando. Sabe, tem alguns processos que Deus ele não vai nos tirar, por mais que a gente ore, porque Ele está tratando o nosso caráter. Porque Ele está usando aquele processo para tratar o meu e o seu caráter. Toma cuidado, esteja sempre alerta, esteja com o coração quebrantado, com o coração humilde. Nunca ache que você é suficiente demais, que esse foi o erro de Pedro. Achava que ele já era suficiente demais. Eu dou conta, eu estou pronto, eu estou preparado, vamos embora. Sempre esteja num estado de dependência de Jesus, num estado de submissão ao Rei. E aí então, viva o reino de Deus na sua vida. Que o reino de Deus se manifeste na sua vida, num estado de dependência ao Rei. Amém? É isso, nossa live aqui de hoje. Se fez algum sentido para você, fala um amém aí, manda uma coisa aí nos comentários. Amém. Que essa palavra entre no seu coração, sabe? Que você possa passar o dia todo meditando nisso. Faz tempo que você não jejua? Lindo, começa a jejuar. Hoje, não é amanhã. Segunda eu começo. Não, segunda foi ontem, você não vai esperar a próxima segunda. Começa hoje. Eu tô meio lerdo em ler a Bíblia. Então, pega algum livro e começa a ler. E não lê por ler, mas lê para entender, lê para conhecer. Peça uma revelação, sabe? Quando você for abrir a Bíblia, chama o Espírito Santo. Espírito Santo, revela para mim aqui nas Escrituras. Fala comigo aqui pelas Escrituras. Me mostra algo novo na palavra, que eu tenha uma revelação genuína do Senhor. Faz tempo que você não ora direito? Porque eu estou muito corrido. Você não está corrido, você está desorganizado. É falta de prioridade. Faz tempo que você não ora direito? Para agora. Tira aí 5, 10, 15 minutos, ou até mais. O quanto você achar suficiente. Coloca o seu celular no modo não perturbe. Ou se não, deixa ele em outro cômodo. Entre para o seu quarto. Feche a sua porta. Diga: Pai, aqui estou. Precisamos conversar. Me perdoa as minhas falhas. Me perdoa, Pai, porque eu achei que eu era bom demais. Me perdoa pela minha desorganização. Me perdoa por arrumar um monte de coisa para fazer e não colocar o Senhor como prioridade, como as primícias. Me perdoa, Pai. Preciso melhorar. Eu te peço ajuda. Me ajude, ó Pai. Me ajude a melhorar nisso. Eu reconheço. Eu errei. Mas me coloco diante de Ti e eu quero fazer diferente a partir de hoje. Eu quero colocar como prioridade. Eu quero começar o meu dia dessa forma. E então, tenha seu momento de intimidade com Deus. Pai, eu te rendo graças, eu te agradeço por isso, por aquilo e por as coisas também que vão de vir. Pai, eu estou passando por uma situação e eu preciso te pedir algumas coisas. E eu creio que o Senhor pode me ajudar. Pai, que esse dia de hoje o Senhor possa me mostrar qual é o plano para hoje. Sabe, eu tenho uma agenda, eu tenho compromissos, mas
Fala para mim, qual que é o seu plano, qual que é a sua agenda para hoje? Revela para mim a tua vontade, que seja feito de acordo com a tua vontade. Que seja feito de acordo com a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó meu Pai, que o teu reino venha. Que eu possa manifestar na minha vida aquilo que o Senhor tem feito por mim. Ó meu Pai, que as pessoas ao meu redor te conheçam mais. E o Senhor me use como instrumento do teu reino. Que o Senhor age através de mim. E aí você ora. Não sei, tocou meu coração de te mostrar o que seria uma oração, sendo que não tem uma regra uma oração. Mas tem gente que fala, eu não sei orar. Tá tudo bem, lindo, eu já passei por isso. Porque eu achava que a oração ela tinha que ser um roteiro, um script, uma coisinha. Ó, Santíssimo Deus, Todo-Poderoso, e tarará, tarará. Mas na verdade a oração deve ser algo genuíno, que vem de dentro do seu coração. A oração é uma conversa com Deus. Então entre para o seu quarto, feche sua porta e tenha esse momento de intimidade com Deus. Amém? É isso, tamo junto. Que você então possa ser fervoroso. Eu oro para que um fogo novo reacenda dentro de você nesse dia de hoje. Que nesse dia de hoje um fogo novo caia sobre você, que você possa estar incendiado na presença de Deus. Que você possa estar cheio dessa presença, que você esteja faminto por mais dessa presença de Deus Pai, do Espírito de Deus na sua vida. E que Ele te guie, te direcione, fale com você como nunca antes. Se levante, não tenha uma fé não praticante, tenha uma fé ativa. Você está perdendo o melhor rolê dessa vida. Você está perdendo de melhor. Se levante, toma uma atitude, seja esforçado. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus tem sido tomado por violência e os violentos se apoderam dele. Seja mais violento. Mateus 11:12. Seja mais violento. Amém. Beijo no seu coração, faça um ótimo dia e amanhã nós estamos aqui juntos, again, de novo, eu, você e Jesus, para tomar aquele cafezinho e começar o nosso dia. Galera do YouTube, tamo junto, deixa o seu amém nos comentários para mim saber que você tava junto com a gente e até amanhã.